bruxo disfarçado de adorador entra dentro do culto, mas Deus revela e veja o que aconteceu. Testemunho tremendo, irmãos. Porque o diabo é o seguinte, que eu costumo ensinar. Você trocou no ponto forte. Você está comigo. O diabo ele é chamado de o príncipe das trevas. Príncipe porque ele é o primeiro. Trevas e ignorância. Então ele é o primeiro a manifestar a ignorância. E ele cega o entendimento do povo. E quando ele faz isso, o povo entra numa escassez mental, numa ignorância que o povo vai pensar que aquilo é certo. Aí quando chegam os bruxos lá na igreja, Deus revela pra gente. Você tem uma ideia? Aconteceu um caso recente, tem o quê? Tem acho que um mês, acredito eu, um mês e pouco. Um bruxo entrou na nossa igreja lá no culto de sexta-feira, que é o culto que Deus nos deu a graça de estar liderando. Aí aconteceu que o Espírito do Senhor, no meio do louvor, revelou para mim, diga aos obreiros para ficar em espírito, em comunhão com a palavra, porque aquele, e apontou, me mostrou, aquele ali, ó, é um feiticeiro, é um bruxo. E ele trouxe uma entidade chamada Tata Caveira, que o Exu chamado Tata Caveira. Varão, acredite se quiser, o louvor não fluiu, os microfones começaram a ficar ruins. Parando o som. Acredite se quiser. E nosso microfone lá, nossa caixa de som é uma das melhores que tem. É uma das melhores que tem. Eu falei, aham, já entendi. Aí eu comecei a tocar louvor de fogo, né? Louvor que atrai a presença do Espírito Santo. Sinto uma unção pelo ar. Esses louvor que a gente vai, né? Atrair a graça da atmosfera do Espírito Santo. E os nossos ministros lá, graças a Deus, são pessoas que vivem para Jesus mesmo. Caras, né? Não é gente que vive para Jesus. E quando ele começou a louvar, né? Esse louvor que Deus dá a graça o Espírito Santo deu na hora. Abriu, peguei a Bíblia, li um texto. E o texto que eu li foi 1 João capítulo 3, verso de número 8. Aquele que comete pecado é do diabo, e o diabo peca desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E quando eu li isso, eu falei, ó, mais são aqueles que estão conosco. Vocês não precisam ter medo. Há um bruxo no nosso meio. Ele é nosso irmão e não sabe. Desse jeito. Ele é nosso irmão e não sabe. Eu também já tive essa ignorância de querer afrontar o homem de Deus. Mas Jesus Cristo está aqui. Enquanto eu falava, eu ia andando para a glória de Cristo. Eu só fiz porque Jesus mandou. Cheguei na frente dele assim, ó. Varão, acredite se quiser. Ele tirou o sapato. Começou a fazer alguns sinais lá que eu sei que na bruxaria é para atrair a atmosfera satânica. Você tira o sapato, faz algumas coisinhas lá que quem é bruxo ou quem tá nesse portal, né? Sabe como é que funciona isso, exatamente, obrigado. Aí, cheguei na frente dele, eu falei, ó, escuta uma coisa. Você é bem-vindo aqui, mas esse Exu Tata Caveira não. No nome de Jesus Cristo, ele sai agora no nome de Jesus. E eu fiquei assim, ó, ele aqui assim, eu fiquei de frente para ele. Aqui tem Jesus. E o louvor, a igreja começou a glorificar Jesus, pronto. Na hora, desmontou ele. Porque o demônio deixou ele sozinho. Não tem como, Jesus é maior. Se vir no Espírito, não vai dar certo. Claro que não é, maior é Jesus. Sentou, cultuou com a gente, dizimou e ofertou. A glória de Deus, saiu em paz, cumprimentei ele. Falei, você é sempre vindo aqui. Mas demônio nunca mais apareceu. Você falou um fato aí que é uma coisa que a gente vê sempre, né? A diferença entre o mal, né? Muito bom. E Jesus é essa. Jesus, ele nunca te abandona em qualquer situação. Exatamente. Mas o mal, na hora que ele... Exatamente. Que ele vê que ele não vai prevalecer... Você vai ficar sozinho lá. Ele abandona. Ele, ó. Quantas vezes a gente já foi fazer alguns trabalhos em Calunga, né? Cemitério, essas porcarias assim. E chegava lá, a entidade não chegava. Nós ia lá no túmulo da pessoa... colocar lá, enterrar do jeito que ele mandava, mas ele não aparecia. E nós chegava perto dele, no outro dia, lá no terreiro, por que você não estava? E eles, mentira, né? Falavam, não, eu tive que fazer outra coisa, não tinha como chegar lá hoje, eu entendo. Com certeza nós íamos mexer em alguma coisa de alguém que era servo de Deus, mas ele, para não perder, né, o reconhecimento dele, o posto dele, não falava. Porque é enganação pura, mas o diabo... Se Jesus chegou no cenário, não tem demônio. Sim. Ah, mas o diabo está fazendo isso, o diabo... Ei, você tem que trazer Jesus. Se Jesus veio pela palavra, eu te duvido, o demônio não vai ficar. Ele sabe que não pode. Não pode. Agora ele pode guerrear contra um anjo, ele pode lutar, brigar contra um anjo, contra um homem.
Mas se Jesus, a presença de Deus chegar, não dá para eles. Não dá. Quando eu descobri isso, eu falei assim, perdi tempo. Perdi tempo. Eu também acredito muito nisso. Eu acredito no poder de Jesus e na não autoridade que está sobre ele. Exatamente. Pelo sangue dele, como a palavra diz, tem poder. Exatamente. Então eu acho assim que o sangue de Jesus tem poder de quebrar qualquer maldição, seja hereditária, seja ele qualquer for. Se a pessoa estiver verdadeiramente seguindo ao Senhor, o diabo pode levantar, mas é aquela expressão, vai levantar para cair. Não vai. Porque Cristo está lá. Quem costuma falar, você falou um ponto forte. Nosso Jesus, Isaías vai contar para nós, capítulo 6, Apocalipse vai falar para nós, Atos capítulo 7, o Estevão vai falar para nós como é que Jesus é glorioso do lado do Pai, cheio de majestade, cheio de honra. Esse Jesus glorioso, ele resolveu, né, por amor ao Pai, obediência ao Pai, arrancar a humanidade da ira do Pai. O que Jesus veio fazer? Tirar nós da ira de Deus. Ó, eu vou descer porque meu Pai está irado com todo mundo. Então eu vou descer para tirar essa ira. Aí o Jesus glorioso, com pés latão reluzente, resolve se fazer carne, e o verbo se fez carne, João capítulo 1, verso 14. E quando ele se fez carne, olha o que acontece. Ele começa agora a vestir roupas feitas por mão de homens. Agora, aquele latão reluzente, que é os pés dele, aquele fogo no pé dele, ele agora está vestindo uma sandália feita de couro. E esse Jesus glorioso, extraordinário, que tem a mão, levanta no meio de castiçais de ouro, o que ele fala, não importa, a glória dele, ele começa a se despir dessa glória para estar dentro da carne humana. E o diabo viu isso. Quando o diabo viu isso, Marcos capítulo 5, lá está lá os demoniados de Gadara, ele fala, epa, vier nos atormentar. Eu bem sei quem é você. Tu és o Filho do Deus Altíssimo, o Jesus, o Cristo vivo. Porque o diabo, ele não conhece a carne humana, mas o diabo conhece a glória de Jesus. E quando essa carne humana estava oculta em uma glória escondida, quando ele falava, era Deus que falava. Ele, epa, essa voz eu sei quem que é. Tá nessa carcaça aqui, mas isso aí vai cair. Isso aí tá diferente. Não é como Adão, não é como Abraão, nem Isaac e Jacó, não é como Moisés. Esse aqui é diferente. Quando ele fala é diferente. Por quê? Eu já ouvi essa voz. Quando ele pisa é diferente. Eu sei quando ele tá pisando, tá queimando tudo. Epa! Aí o que acontece? O véu se rasga para nós. Ele, né? Jesus é glorificado, é ressuscitado. E esse pedaço de Deus dentro do nosso corpo agora. O diabo olha, epa, não tem nada a ver com o Douglas, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o pastor. Tem a ver com Jesus. Então... E esse foi mais um testemunho. E uma coisa eu te digo aqui, quando Deus ele diz, eu estou contigo, pode ter certeza que ele está contigo. A gente pode ver, irmãos, diversos exemplos dentro da Bíblia de quando Deus se responsabilizou pela ida de alguém a algum lugar, né? Moisés, Josué, né? Que Deus disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu também vou com você, Josué. Então, irmãos, uma coisa eu tenho para dizer aqui que eu achei muito interessante isso, que o inimigo ele pode te abandonar, ele pode te dar uma missão e no meio do caminho, se ele vê que não tem jeito para ele, ele tasca fora, ele vai embora. Mas Jesus não. Jesus se responsabiliza pela sua ida e pela sua volta. Creia nisso, irmãos. E também algo muito interessante que eu prestei atenção nesse testemunho também é sobre o impedimento dentro dos nossos cultos, né? A gente tem que ter uma visão espiritual sobre isso. Não achar que isso é normal. Claro que o som às vezes pode dar errado. O louvor às vezes pode ser errado. Alguma coisa pode acontecer sim no meio do culto. Isso é normal. Mas a gente tem que ter uma visão espiritual do culto. Saber que o culto não é natural. Mas enquanto nós estamos lá dentro do templo adorando a Deus, tá havendo guerras espiritual lá fora, o inimigo tentando impedir, o inimigo tentando fazer alguma coisa para impedir a bênção de chegar, a vitória de chegar, de alguém ser salvo, de alguém ser liberto. Então, não venha achar que o culto é natural, porque o culto não é natural. Ali quando estamos prestando adoração a Deus, é um momento
aonde Deus está recebendo a nossa adoração. E você acha que o inimigo quer que Deus receba a tua adoração? Você acha que ele quer que você entregue alguma coisa para Deus? Ele não quer, irmãos. Ele não quer que você entregue o seu melhor para ele. Ele quer impedir. Ele vai vir trazer impedimento. E diversas maneiras ele tem para tentar fazer isso. Mas a palavra nos ensina que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Certo, irmãos? Então guarde essa palavra no teu coração. Se você gostou desse testemunho e quer terminar de assistir o podcast inteiro, é no GJCast, tá bom? GJCast, acho que é o missionário Douglas, se eu não me engano, que está aqui dando entrevista, ex-bruxo, tá bom? Que hoje foi transformado pelo Senhor, tem uma vida totalmente diferente, serve a Deus agora. Então eu louvo a Deus pela vida dele, pelo que Deus fez na vida dele e por esse podcast também. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? O conteúdo completo lá do GJCast para vocês assistir. E se você gostou desse conteúdo, tá? Desse tipo de vídeo que estamos trazendo aqui, deixa também o seu gostei e o seu comentário, o que você achou desse testemunho e o que você achou do que ele contou, né? Sobre essas batalhas espiritual. Diga pra mim se você já sofreu batalhas espiritual ou já aconteceu isso quando você estava em um culto, apareceu um bruxo ou teve impedimento. Deixa aqui nos comentários que vamos estar também lá conversando, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.